Olá! Feliz Páscoa para você que celebra essa data religiosa que para os cristãos significa renascimento e para os judeus significa passagem. Mas nesse vídeo de hoje a gente não vai falar sobre religião, nós vamos falar sobre mudança, sobre transformação, sobre renascimento. Então se você tem interesse nesse assunto, assista esse vídeo até o final e vem com a gente em mais um... Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tu. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tu. A gente não nasce pronto. A gente precisa aprender tudo. A gente precisa se construir. E isso não termina nunca. A vida é uma eterna evolução. E nesse processo a gente precisa lidar com muitas mudanças, se a gente quiser evoluir, claro. E você? Como você lida com a mudança? Encara ela bem? Tem medo? Já parou para pensar nisso? Normalmente a gente passa muito tempo da nossa vida ligados no piloto automático, seguindo padrões influenciados pelo nosso meio, pelo sistema, pela sociedade. A nossa rotina ela é formada por um conjunto de hábitos automáticos, criados e instituídos dentro da gente. Para mudar ou criar um novo hábito, normalmente exige muito esforço, disciplina, dedicação e tempo. E isso vale para tudo. Para mudar o tipo de alimentação, para iniciar uma nova atividade física e para mudanças muito maiores e mais complexas. Então, para conseguir mudar, a gente tem que criar novos hábitos. E para conseguir isso de uma forma bem sucedida, mais alinhada com o que você sente, com o que você deseja, isso, com seus desejos, você precisa olhar para dentro de si mesmo. Você precisa saber o que você quer, né? Entrar em conexão com o seu coração. E para isso acontecer, você precisa se desconectar dos outros, do que os outros pensam, do que os outros dizem que é o melhor, que é o que deve ser feito e tudo isso. Hoje em dia nós somos muito mais felizes e para conseguir chegar até aqui, e para conseguir ser quem somos agora, nós precisamos enfrentar aí na nossa jornada, nas nossas jornadas, muitas mudanças. E para quem não sabe a nossa história, no ano de 2017 a gente decidiu dar uma mudança geral nas nossas vidas, pois eu era da área de tecnologia, trabalhei 18 anos e nunca gostei. E eu era funcionária pública, trabalhei durante 14 anos, já gostei lá no início e depois já estava muito desgastada. Exatamente, e eu fui demitido em agosto de 2017 e a Karine saiu do trabalho dela. Pediu uma licença. Em setembro de 2017 nós fomos viajar o mundo durante 1 ano e 2 meses e agora tem o projeto de viajar pelo Brasil de Kombi. Então essa nossa mudança de vida foi muito grande, pois agora a gente não tem nem casa mais, Então isso afeta diretamente, geral, a nossa vida. A gente vai começar a contar um pouco das pequenas mudanças que a gente fez para chegar até aqui. Isso. Então muita gente nos parabeniza pela nossa coragem, da nossa mudança que a gente fez de vida. E na verdade eu não vejo como tanta coragem assim. Por quê? Porque eu fiquei 18 anos trabalhando numa área que eu não queria. Se eu tivesse saído no primeiro ano, daí talvez pudesse dizer que eu tinha coragem. Mas eu fiquei 18 anos, então esses 18 anos eu estava com medo do novo, de como ia ser se eu saísse do meu trabalho, o que eu ia fazer, eu não sabia o que eu queria fazer, se eu saísse da área, outra profissão, com o que eu ia trabalhar. E na verdade a coragem, ela não é a ausência de medo, na verdade a coragem é tu saber lidar com teus medos. Então, como que foi no meu caso? Eu me preparei muitos anos, economicamente falando, financeiramente, guardando dinheiro, economizando, e a partir disso aí, eu fui tendo mais coragem para a mudança. Na verdade, tu foi amadurecendo o teu emocional para finalmente mudar. Exatamente. Tu foi preparando a coragem, digamos. Só que na verdade isso foi bem prejudicial para minha saúde, para minha felicidade, de passar tantos anos fazendo algo que eu não queria fazer, que muitas vezes eu não sabia fazer, me sentindo mal.
em um local que eu não queria estar, em horários que eu não queria estar, segunda-feira das 8 às 18. Então, esse processo todo desses anos me fez muito mal. E esse vídeo, na verdade, é para ser uma motivação para as pessoas que estão na mesma situação, não só de trabalho, como num relacionamento que não deseja, ou vivendo num local onde não gosta do clima. As pessoas têm muito medo de mudança. E eu entendo completamente esse medo, pois eu vivi ele por muitos anos. E é isso que a gente quer comprovar, que a gente mudou, a gente se preparou para essa mudança e está muito melhor hoje do que estava antes, porque a gente se libertou de todo aquele medo. E muitas coisas boas vêm acontecendo sem a gente planejar. E eu tenho muitos conhecidos que eu via no meu trabalho, que é muito triste de ver a pessoa chegar segunda-feira às 8h15 da manhã e ela dizer, por favor, chega sexta às 18 horas. Então, que vida é essa? Que viver numa vida de tortura, né? Ou outro exemplo também é sobre o medo de perder o emprego, por exemplo. Eu tinha outros colegas que quando falavam em demissão, se enlouqueciam. Tu via o medo no olho da pessoa porque começaram a falar em demissão. E se ela tivesse preparada financeiramente, né, para ficar 1, 2, 3 anos, se quisesse, desempregada, ela não ia ter esse medo. Então é esse tipo de coisa que a gente está falando. Se prepare para as mudanças financeiramente. Outro ponto, outro exemplo bem bom, que a gente falou por muitos anos e a gente escuta muito falar, isso aqui no sul principalmente, que tem um inverno muito rigoroso e um verão muito rigoroso, é a pessoa não gostar do clima que está. Por exemplo, nós não gostamos do inverno. Então, a gente passou 40 anos reclamando sobre isso. Só que existem pessoas que passam a sua vida inteira reclamando, que não gostam do frio. E por que não mudar? Se tu não gosta do frio, vai morar num lugar que faça só calor. Não passe uma vida inteira reclamando daquilo que você não quer. Mude. Lá no calor vai ser melhor para você, vai ser melhor para nós. Não tenha medo, tenha medo porque faz parte, mas mude assim mesmo. Isso, né? vá com medo mesmo, é isso que a gente faz. Né? Ah, vocês não tiveram medo de encarar, viajar o mundo? Sim, a gente estava se borrando de medo. Medos. Mas vai igual, e lá você vai descobrir como fazer, o que vai acontecer, as novidades, se abra para o novo. Né? Então, na verdade, é isso que a gente apoia, é isso que a gente incentiva, defende, se prepare para as mudanças, para poder encarar elas de uma forma mais leve, mais tranquila. Quando se falava em demissão na empresa, eu gritava, eu primeiro. Por quê? Porque eu estava preparado e eu estava querendo já aquilo, e eu tinha uma reserva financeira suficiente para passar muito tempo sem ter um trabalho fixo, né? Em relação a mudanças de hábitos, algumas mudanças que eu fiz foram, por exemplo, não assistir mais televisão e vender minha televisão. Quando eu fiz essa mudança, a minha mãe foi a primeira a dizer, meu filho, como é que tu vai viver sem televisão? O que tu vai fazer? E isso é muito estranho para mim, porque eu já não olhava a televisão antes, né? Então eu parei para pensar, se eu não estou olhando, eu vou vender essa televisão e pronto, eu não preciso ficar pagando uma net aqui de R$300 sem eu usar aquilo e sem assistir. Então, esse tipo de mudança é muito impactante para muitas pessoas, né? De tu mudar isso que está todo mundo fazendo igual. Outra mudança que eu fiz foi passar a ir de bicicleta para o trabalho, entendeu? Tinha o carro ficava na garagem num primeiro momento, né? Depois eu até vendi ele, mas no primeiro momento eu ia de bicicleta e as pessoas diziam, por que tu tá indo de bicicleta? Eu fiz uma viagem de bike para Florianópolis e eu tinha um amigo que me dizia assim, a gente te paga uma passagem de ônibus, a gente bota a gasolina no teu carro, por que tu não vai de ônibus? Entendeu? Eu dizia, não, mas isso é uma opção minha, eu optei por essa mudança, por fazer algo diferente e fazer uma viagem de bike que eu nunca tinha feito. Então, as pessoas têm muita resistência a coisas diferentes. Isso, a mudar, entendeu? Eu disse, eu já fui para Florianópolis de ônibus, eu já fui de carro, agora eu quero ir de bike, eu quero fazer algo diferente. E muita gente vai contra. Então, isso também é um outro ponto, faça o que você quiser fazer. Não ligue para o que os outros estão dizendo ou estão fazendo. Normalmente o que acontece? Existe sempre muita resistência em tudo que a gente anuncia, sempre, nós vamos fazer tal coisa. Mas por quê? E é uma coisa automática, assim, as pessoas sem se darem conta já criam barreiras, assim, já lançam barreiras pra gente. Isso. Antes mesmo das coisas acontecerem. Né?
E na verdade, a maioria das pessoas tem uma rotina muito forte, assim, de ir para o seu trabalho pelo mesmo caminho, almoçar no mesmo restaurante, comer a mesma comida, tomar a mesma cerveja, ir nas férias para o mesmo local. Isso tudo dessa rotina a gente não considera tão mal assim ou tão prejudicial se você está feliz com a sua rotina. Se você está feliz, tudo bem. O pior problema são coisas que são necessárias de serem mudadas, como um emprego que você não quer, um relacionamento que não está dando mais certo, ou a região, como a gente falou antes. Então, essas mudanças elas são necessárias para a sua vida, para a sua saúde, para a sua felicidade. Então, isso porque estão diretamente ligados com a qualidade de vida, né? Exatamente. Com o seu dia a dia. Então... É nesse ponto que a gente considera de ser necessária as mudanças, né? Acho que isso que o Miguel falou sobre ser diferente, né, sobre a coragem de seguir um caminho diferente, é muito importante, porque a gente nem sempre para pensar sobre isso. Ou quando pensa sobre isso, se sente muito solitário, sofre, e aí toma remédio, busca terapia, fica mal. Não dorme direito. Então isso vai aparecendo no corpo, assim, né? E a gente vai pagando, né, um preço muito alto por seguir os protocolos, seguir os padrões. A primeira mudança, assim, a primeira escolha diferente que eu fiz é igual a dele com relação à televisão. Eu, quando fui morar sozinha, e aí, claro, tem aquele estranhamento, né, de você sair da casa da família e ir para uma casa nova que está ali no silêncio, né? Eu assinei uma TV a cabo. Não tenho a memória de quanto tempo isso durou, mas durou bastante tempo, né? Inclusive para eu me dar conta disso, de que toda vez que eu voltava do trabalho, que era umas 7h30, eu ficava até a meia-noite viciada ali, vegetando na frente da televisão, assistindo séries, né? Eu sou cinéfila, então quando não era série era filme, e eu ficava ali querendo assistir de tudo. E aí depois, né, de um bom tempo, eu me dei conta de que eu não fazia nada, de que minha vida não andava para frente. Então um dia lá, quando meu plano de TV a cabo acabou, eu decidi não renovar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque aí a TV aberta eu não me interessava. E aí passei a não assistir mais televisão. Isso, eu optei por uma mudança de hábito, né, de ficar ali prostrada na frente da televisão, com uma vida passiva, e ao invés disso eu passei a sair mais, a ver mais meus amigos, a fazer academia, a viajar sozinha, a ler mais, ouvir mais música, né, e aí foi assim, né, eu me senti enquanto pessoa muito mais evoluída depois de estar fazendo muitas outras coisas diferentes que me enriqueciam. E isso tudo com uma simples mudança de hábito de vender a televisão. Isso. E, para além disso também, depois que eu comecei a viajar sozinha, foi uma coisa, aliás, que eu posterguei muito, porque eu tinha medo de viajar sozinha. Aí eu sempre ficava esperando encontrar um namorado que viaje comigo, ter uma amiga que esteja disponível, né, para viajar na mesma época que eu. E, enfim, isso acabou acontecendo, né? Só que aos meus 31 anos, e o que eu já considero relativamente tarde, porque quando eu comecei a viajar, eu já era, digamos assim, a tia, né, dos grupos nos hostels. Mas assim, não me arrependo, né? O importante é começar, foi a melhor coisa que eu fiz. E é isso, fica a mensagem para que nunca é tarde. Mas assim, quanto antes você começar a experimentar isso, melhor. Corre o risco aí de se apaixonar, né? Enfim, daí eu comecei a viajar e claro, mesmo viajando com alguém ou conhecendo muitas pessoas, nem sempre você tá acompanhado. E aí eu comecei a me deparar com silêncios, os momentos de silêncio. E no início isso era muito perturbador, porque aí você se depara, né, com você mesmo, com seus pensamentos, com seus sentimentos, rola aquela conexão e aí você começa a se dar conta de muitas coisas. E desde que eu fiz essas pequenas mudanças na minha vida, elas me abriram para muitas outras conexões. A partir disso, eu comecei a pensar muito mais assim na minha forma de consumo das coisas, na minha forma de gerar lixo. Também produtos, né, tipo desodorante, pasta de dente, isso é uma coisa que agora a gente está tentando fazer com produtos naturais, né, receitas caseiras. A gente ainda está aí. A gente está se experimentando a mudar, né,
para diminuir o impacto, o impacto no meio ambiente, né? Com muito plástico, com muito produto, né? E também outras coisas, como eu acabei optando, né, por assumir os meus grisalhos. Eu já tenho grisalho há muitos anos, desde 20 e poucos anos, e eu sempre pintava, fazia mechas, né? E aí, finalmente consegui me libertar, né? Não são mudanças fáceis, né? Como a gente comentou desde o início, mudar de hábito não é fácil, mas é isso, tem que ter ali o comprometimento, tem que ter persistência, né? E aos pouquinhos a gente vai. Quando a gente vê, a gente já incorporou essa mudança, né? E tá fazendo esse novo hábito como se fosse desde sempre, natural. Exato. E na verdade a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que mudar. Eu sabia o que tinha que mudar no primeiro dia que eu me senti mal e que eu não estava bem. Só que as pessoas não fazem, entendeu? Então a dica que fica é: haja, faça, mude. Pode ser que você se pergunte agora, mas eu não sei o que eu quero, onde que está minha felicidade, ou enfim, é muito difícil. Sim, é difícil, mas o primeiro passo é você buscar aí o seu silêncio, né, para se conectar consigo mesmo e buscar aí onde que está a sua felicidade. Não é fácil, mas com certeza vai valer a pena. E uma das maneiras que a gente pode ajudar com a nossa experiência a você que está querendo fazer uma mudança de vida é se organizando financeiramente, como a gente falou. Alguns amigos no começo do ano, quando a gente voltou da nossa volta ao mundo, nos pediram para fazer um curso, como a gente tinha feito para investir e aplicar o nosso dinheiro. Então eu criei um curso chamado Como Começar a Investir. É um curso destinado para pessoas que nunca investiram nenhum dinheiro na sua vida ou que investe ou na poupança ou numa previdência privada, que são os dois piores investimentos que existem no mercado, rendem super pouco, mal cobrem a inflação. Então no conteúdo desse curso tem uma análise do objetivo que você tem para o seu plano. O que você quer fazer da sua vida? Você quer viajar daqui a um ano? Você quer se aposentar mais cedo, como nós fizemos? Você quer comprar um carro? Você quer guardar dinheiro para os seus filhos que estão crescendo? Você quer passar mais tempo com seus filhos e trabalhar menos? Então, para cada tipo de objetivo existe um tipo de investimento diferente e adequado, que vai render mais em cada situação. Então, esse tipo de análise a gente faz no curso. A gente vê os principais termos da economia para você entender. Não adianta você colocar no investimento e nunca mais ver, porque a economia muda a todo momento. Então você precisa entender dos termos da economia para definir que nesse momento é melhor determinado tipo de investimento, outro momento é outro tipo de investimento que é melhor. Né? Diversificar também, né, que é uma regra básica. Não colocar todos os ovos em uma cesta, pois se a cesta cair e quebrar, quebra tudo. Verificar qual o seu perfil, se é mais conservador ou se é mais arriscado. E também nós vamos ver os principais tipos de investimentos que tem no mercado. Os investimentos mais conservadores que a gente utilizou são CDB, LCA e LCI e título de tesouro. E de renda variável são fundo imobiliário e ações. Então, se você quiser saber mais sobre esse curso, entre em contato com a gente, ou aqui por esse vídeo, ou pelo e-mail pernaspelomundo@gmail.com, que a gente conversa mais. Então, como o Miguel disse, esses nossos exemplos de vida, né, que sirvam para ajudar a motivar você aí para tomar coragem de dar o primeiro passo e de fazer alguma mudança que vá lhe aproximar aí da sua felicidade. E também outra forma de poder ajudar é ensinando esse caminho aí que a gente já trilhou no meio das pedras, né? Exatamente. Então, se você tem algum amigo que está numa situação que você vê e conversa com ele, que ele está angustiado e querendo uma mudança, compartilhe esse vídeo com ele. Se curtiu aí, deixa um likezinho para nós, que é bem importante. Você estará nos ajudando com esse likezinho, né? Conta pra gente aí que mudanças que você fez recentemente ou que gostaria de fazer nos próximos tempos. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!